Olá, boa tarde. Estamos às 16 horas e 40 minutos, ou seja, 4 horas e 40 da tarde do dia 8 de março de 2023. Estamos gravando o último vídeo sobre a Suméria. Então, este encerra. E justamente por isso o título será Como o Panteão Sumério Desapareceu. E aí, vamos agradecer mais uma vez, né, os nossos alunos matriculados no Colégio de Magos Caldeus, os novos caribus que estão fazendo as contribuições. Cada dia eu recebo um Pix, quase, e assim os antigos caribus estão se repetindo nos novos. Agradeço sumamente às que alavancam o canal, divulgando, compartilhando e indicando outras pessoas para se inscreverem. Finalmente, agradeço demais a todos aqueles que me estimulam por alguma razão, fazendo com que eu me sinta valorizado pelo meu trabalho. Vamos começar a aula de hoje. Então, o assunto é: como foi que o panteão sumeriano desapareceu? Bem, eu preparei matéria escrita aqui para não me enrolar, porque no 2 eu fiz uma coisa muito feia. Eu não preparei nada escrito. Os sumérios eram adeptos de uma religião politeísta, caracterizado por deuses e deusas antropomórficos, ou seja, representados por seres humanos, que na verdade esses seres humanos eram forças ou presenças divinas no mundo material, noção essa presente em todas as teogonias. Então, nós temos aqui, por exemplo, o que nós poderíamos considerar aqui, essa foto, poderíamos considerar as águas primordiais, Tiamat, e o sol, Shamash. Mas na mitologia grega, o sol vai ser essa mudança, vai se chamar Apolo. Então, o que nós vamos enfocar aqui é isto. Vai haver uma mudança de nomes. E com essa mudança de nomes, Shamash, que era o sol dos sumérios e babilônios, então os gregos chamam de Apolo, e a mudança de nomes vai terminar fazendo com que desapareça. Aqui nós podemos imaginar Tiamat, a mesma coisa, as águas. O que mais vai ter aqui são águas. Mas aqui tem Shamash. E aqui tem, vamos supor, Marduk matando Tiamat. Ela em forma de um dragão e ele no cavalo, que simboliza o vento, matando a própria mãe. Então, assim, os deuses tinham forma humana ou bestial. No caso aqui, Tiamat tem uma forma bestial. E, assim, nós vamos ver que, por uma razão qualquer, os seres humanos gostam de dar forma humana aos seus deuses. Então, essa é uma maneira do hebreu, do grego, do fenício e do sumério. Nesse sentido, deuses e deusas da Suméria têm representações similares nas religiões dos acádios, dos cananeus, babilônios, egípcios, moabitas, assírios, minoanos e todos os outros povos que habitavam regiões euroasiáticas, Europa, Oriente Médio e até mesmo culturas distantes. Vamos ver de novo um pouquinho como era. O universo surgiu quando Namu, ou Mumu Tiamat, um oceano de águas doces, já mostramos uma vez, mas não custa, né, mostrar aqui a vocês de novo. O que mais vamos ter aqui é o mar. Então, aqui estaria Tiamat em duas versões. Né? Ela está aqui em duas versões. Uma versão em água, como água, e outra versão como um dragão. Então, essa é a deusa primordial. Ela é quem surge, mas surge de uma outra divindade chamada Apsu, que é o abismo.
mas tudo começa com ela. A Mumu Tiamat é, portanto, o começo de tudo, e é água e um dragão. Do mesmo modo que um homem e uma mulher, eles se envolvem e então dão à luz vários deuses. O maior deles é An, o céu, cuja esposa é Antu, mas também pode ser Ki. E existe uma substância intermediária que pode ser chamada Zuri, que equilibra as duas dimensões, o céu e a terra. A união de Anu e Ki produziu o mais velho, Enlil, que é o senhor dos ventos. É uma coisa curiosa, mas os sumerianos vão dar muito valor à família. Então nós temos aqui, né, um quadro que mostra uma família. Então, vamos mostrar a vocês. Aqui nós temos uma família, temos uma mãe, um neném, um papai e um cachorrinho. E do lado de cá, nós temos, em alto estilo, né, o Pai do Céu, a criança, o Pai da Terra, que seria Deus Pai, Deus Espírito Santo, a Pombinha, Jesus Cristinho, Nossa Senhora e São José. Então são duas noções semelhantes. Aqui, o céu e a terra, como sendo duas famílias interligadas, e na primeira, apenas a família terrestre. Eles davam uma importância extremamente grande à família, muito mesmo. E as pessoas, havia homens especiais que tinham a capacidade de criar esses mitos. Tinham a imaginação, e um desses homens está aqui sendo louvado, é Homero. Homero, aqui se chama Apoteose de Homero. Então ele está aqui em um altar, atrás dele está um templo, e aqui tem um anjo coroando ele como rei dos poetas, e a população da cidade toda prestando homenagem a ele. Quer dizer, os criadores dos mitos eram extremamente valorizados. Então, deixa eu guardar a propaganda passar. Então, tinha que ser agora, né? Então, aqui está. Então, os homens, aqui está ele, Homero, né? O poeta que criou mitos, e esses homens que tinham essa capacidade de criar mitos eram extremamente valorizados, como os profetas hebreus. Então, vai haver equivalências. Então, um mitólogo grego tinha a mesma fama, o mesmo valor em qualquer civilização de que os profetas da Grécia. O fato é que Anu e Antu produzem um primeiro filho mais velho, Enlil, que é o senhor da atmosfera, portanto dos ventos, e que eventualmente ele se torna o grande líder do panteão, porque ele tem muita coragem, ele tem muita iniciativa. Então, se der espaço, ele sai tomando a frente. Né? Então, ele tem essa capacidade de se projetar. Né? Abrir espaço, ele entra. E depois, um irmão mais jovem chamado Enki, que é exatamente a união de An com Antu, que também se chama Ki. Né? Então, An e Antu, que também se chama Ki. Então, a união dos dois vai dar Enlil, que é o mais velho, atmosfera, e Enki, que é o mais novo. Em Enki fica claro que é Anki, a união dos dois. De qualquer forma, Enlil, a atmosfera, é que vai produzir. Segundo nosso texto, acontece que, em determinado momento, o pai dos deuses manda que Enki e Ninursag vão para o paraíso, e Ninlil, que é a dona do paraíso, que se chama Dilmun, então é filha do deus Nana, deus da lua, que mais tarde será chamado Sin, ou Sinu,
é violentada, mas não é somente isso. Ela não quer uma relação com ele, mas ele tem várias relações com ela e depois tem com cada filha dela, ele também tem relacionamento com elas. Ou seja, o cara não é mole. Vai acontecer algo semelhante com Zeus. Zeus vai se transformar, tomara que eu encontre fácil, Zeus, aqui nós poderíamos imaginar em que ele nos segue. Nesse quadro aqui, vamos ver se eu consigo, poderíamos imaginar os dois irmãos, Nino segue a terceiro. Então, Enlil é o primeiro, em que é esse que está aqui, e Nino segue é a terceira pessoa, é a irmã que está aqui. Casadas, vão morar no paraíso de Mun, mas em que abusa de Nino segue. E por causa desse abuso, ele vai sofrer. Ele é expulso do paraíso. E ao ser expulso do paraíso, então todo o espaço fica para quem? Fica para Enlil. Ele já tem espaço, já é espaçoso, toma mais ainda. Quem é que manda? Zeus. E aqui nós temos agora as artimanhas de Zeus, olha só. Tá vendo essa moça bonita? Se chama Leda. Tá vendo esse cisne? É Zeus que se transformou num cisne. Por quê? Porque quando ele desejava uma criatura humana, ele podia se transformar num boi, num cisne, no vento ou qualquer coisa. Aqui, Júpiter se transformou num cisne para poder possuir Leda. E assim ele vai possuí-la. Então, agora veja. Então, a capacidade de se transformar em terra ou céu, ora ele é o céu, ora ele é a terra. Então Zeus, que é o pai dos deuses, também tem alguma coisa semelhante. Ele se transforma no que ele quer. Ele tem o poder de se transformar. Então, minha gente, é aí que vai acontecer o problema. É aí que vocês vão perceber que os deuses sumérios têm uma equivalência com os deuses de outras civilizações. Aqui, por exemplo, nós temos um quadro bonito de Rubens, que tem um pavão. Olha, aqui tem um lindo pavão. Esse pavão que está aqui é Juno, a esposa de Júpiter. Vou mostrar ele. Está vendo esse pavão? Olha o quadro todo. Tá? Aqui é Olimpo. E aqui nós temos o pavão comendo aqui nos pés de alguém que está dando a ele alguma coisa. É Juno, é a esposa de Júpiter, pintada por Rubens. Então, vocês vejam que os deuses têm essa capacidade de se transformar. E aí, o que acontece é que o marido dela é ele aqui, ó. Aqui está o poderoso Júpiter, em uma de suas figuras. Mas nós temos outras figuras dele. Nós temos outras figuras dele e vamos mostrar a vocês. Essa é uma das mais belas. Gosto demais desse rosto. Aqui nós temos o rosto paterno de Júpiter, que era um tarado. Vê, a hora ele transforma num boi para poder comer uma menininha. A hora ele transforma num cisne para comer outra menininha. Então, se é preciso ser boi, ele é boi. Se é preciso se transformar num cisne, ele é cisne. E acontece que, entre os deuses sumérios, também acontece a mesma coisa. Enlil vai se transformar numa tempestade que vai gerar o dilúvio. Olha, ele é Deus do vento. É Deus da atmosfera, que pode ser calma. Só que ele vai, como o pai dele, Júpiter, tem o poder de se transformar. Isso vai fazer com que um Deus se transforme em outro Deus. Ou seja, os deuses sumérios vão terminar se transformando nos deuses caldeus e depois nos deuses, primeiro nos acádios, depois dos caldeus. Aqui são outras duas imagens de Júpiter, que também é muito bonita, e aqui simboliza quando ele está com raiva, então ele fazia raios no céu, para poder assustar os homens na terra e mostrar que ele tinha força, tinha muito poder. Aqui nós temos Minerva, deusa da guerra.
mas ela também a deusa da sabedoria. E aqui está mostrando simbolicamente que ela teve aqui um centauro, que é metade homem, metade animal, ou seja, um homem que quis possuí-la. E ela pegou pelos cabelos dele e mandou ele para a PQP. Então, não se transformou nem nada. Mas ele já é um homem transformado em animal. É muito comum essa história de que os deuses, os heróis, se transformam. Então, eles se transformam e mudam de nome. Então, Enlil, por exemplo, poderia ser representado aqui por Marte. Nós temos aqui um quadro muito bonito, onde nós temos o deus Marte adormecido, depois de ter trepado com Vênus. Então agora ele está dormindo e tem um sátiro aqui, né, brincando enquanto ele dorme. 2 sátiros brincando com ele e ele dormindo. Mas aqui ele está em forma humana. Mas ele, Marte, pode se transformar. Todos os deuses podem se transformar. Eles têm a capacidade de se transformar. E aí, essa capacidade de se transformar é que vai fazer com que termine se havendo uma confusão em que os deuses sumérios se transformam em deuses de outras civilizações. Então aqui nós temos o deus mais belo da mitologia grega, que é Apolo. Deixa eu tirar esse pedaço de papel aqui. Então, aqui nós temos Apolo. Ah, meu Deus do céu. O pedaço de papel não quer sair. O livro é muito grande. Então aqui nós temos Apolo. Apolo é o deus da beleza, que se transforma em um disco solar. Nós mostramos ali, quando mostramos o mar, tinha o mar e um disco brilhante. Era ele. Então ele pode se transformar em um disco brilhante. Vejam bem, o poder da transformação vai fazer com que Apolo, tendo esse corpo bonito, humano, antropomórfico, ele se transforme num disco solar. Eles não sabiam que era um globo, achavam que era um disco. E essa transformação é possível porque ele é um Deus. E um Deus pode se transformar. Só que aí é que vai ser o problema. Essa capacidade de se transformar, que é comum a todos os deuses, vai fazer com que os deuses sumerianos se transformem em deuses acádios, e os deuses acádios terminam se transformando em deuses caldeus, e aí depois o panteão sumério vai ser destruído. Então nós podíamos aqui, aqui nós temos Netuno. Netuno é o deus do mar, é o deus do mar, é o deus das águas e do mar. Então, acontece que Tiamat e Apsu são deuses das águas. Aqui, ó. Então, aqui poderia ser. Netuno pode se transformar em água. Assim, ó. Tiamat pode se transformar em água. Apsu pode se transformar em água. Ou um dragão, ou uma água. Então, essa capacidade de se transformar vai terminar fazendo com que os deuses que têm essa capacidade de se transformar terminem sendo confundidos uns com os outros. Ou seja, se Apsu e Tiamat têm a capacidade de se transformar em água, e se Netuno tem a capacidade de se transformar em água, vai terminar que Tiamat e Apsu vão terminar virando Netuno. Assim vai desaparecer o panteão sumério. Essa capacidade de se transformar, um deus pode se transformar em qualquer elemento que ele queira, então Tiamat pode estar aqui, mas Netuno também pode estar aqui. Então, ora ele é isso, ora ele é isso. Aqui nós temos ele também, em várias versões. A de cá é a mais famosa. Então, o fato dele se transformar em água, e o fato, aqui nós temos ele com o cortejo dele, o quadro é lindo, ó.
Aqui ele tem forma humana, mas as águas estão em cima das águas. E quando ele quer, ele se transforma na própria água. E como Apsu e Tiamat também tem o poder de se transformar em água, não vai ser difícil Apsu e Tiamat terminarem se confundindo com Netuno. Então vai haver uma mudança de nomes e vai terminar havendo uma mudança de divindades. E assim o panteão sumério vai acabar. Vai acabar de que maneira? Os deuses, aqui nós temos um fato curioso. Aqui nós temos o deus Uranus, um dos mais antigos, ele está aqui na Terra. E aqui nós temos o deus Saturno. E o deus Uranus, aqui do lado está Geia, esposa de Uranus e mãe de Saturno. E ela reclama ao filho que o pai não sai de cima dela. E o que é que Saturno faz? Quando Uranus está dormindo, ele aproveita, olha, ele está com a foice na mão, obedecendo a reclamação da mãe, ele passa a foice nos bagos do pai, e aí é sangue para todo lado, e esse sangue vira uma estrela. Uranus é o céu, ele tem a capacidade de, tendo um corpo humano, se transformar no céu estrelado. Não sei se vou encontrar facilmente, acho que não, uma imagem com o céu estrelado. Mas veja, aqui ele tem um corpo humano, mas ele pode se transformar num céu estrelado. Então, Anu também pode se transformar num céu estrelado. Então, Anu vai terminar se confundindo com Uranus. Então, se Uranus tem o poder de se transformar num céu estrelado, e se Anu, ou An, tem a capacidade de se transformar num céu estrelado, então vai ser fácil An se tornar Uranus. Uranus substituir An. E assim, por substituição, o panteão sumério vai desaparecer. Os deuses sumérios, por causa dessa capacidade de transformação, vão terminar Saturno, mata os filhos, castra o pai, aqui ele está cortando os bagos do pai, mas ele também faz outra coisa horrível, ele come os filhos. À medida que os filhos vão nascendo, ele vai comendo. Aqui, olha, está comendo um filho. Quem pintou isso foi Goya. Tem um quadro mais bonitinho do que esse. Ou seja, o cara não é mole. Ele passa a foice nos bagos do pai. E aqui nós temos, em outro quadro, ele, um filho, um bebê, e ele aqui vai comer. Olha, ele vai pegar o filho e vai devorar o filho, ó. Só que aqui é uma figura mais bonita. Então, o que acontece? Tiamat também vai querer engolir os filhos de volta. Ela vai querer pegar os filhos de novo e engolir de volta. Apsu é quem dá a ideia e depois ela aceita essa ideia. Então, aqui nós temos o céu estrelado. Então, Uranus tem a capacidade de se transformar nisso. Ali ele tem um corpo humano. E aqui ele se transforma no céu estrelado. Anu tem essa mesma capacidade. Então, Anu vai se tornar Uranus. Por quê? Porque, como um ser humano, de forma humana, um tem uma forma, outro tem outra. Um está na Mesopotâmia, outro está na Península Grega. Mas quando eles se transformam no céu estrelado, é a mesma coisa. Então vai terminar um se confundindo com o outro, e aí, como a Suméria vai enfraquecendo, então o panteão sumeriano vai desaparecer, e no lugar dele vai surgir o panteão babilônio, que vai tomar lugar do panteão sumério. Então, por derivação, então essa capacidade de se assemelhar ou de se transformar, então aqui Netuno está como homem, mas aqui ele está como água.
Aqui está como homem também, no meio das águas. E aqui está como água. Onde é que está? Aqui está como água. E Mumu Tiamat também, Mumu é água. Então não vai ser difícil mudar Mumu Tiamat em Netuno. É só considerar a água e deixar de considerar a forma humana. É o que vai acontecer. A civilização acádica vai, vamos dizer assim, tirar a forma humana, desmerecer a forma humana, diminuir a importância da forma humana e vai privilegiar a forma da natureza em que eles se transformam. Eles são capazes de se transformar. Aqui nós temos Vulcano. Ele é capaz de se transformar num vulcão, num fogo terrível. Então, poderia ser Ereshkigal, que é a rainha, a deusa dos infernos na Suméria. E aí seria fácil transformar Ereshkigal em Vulcano. Entenderam qual é o mecanismo? Mas lá ela é feminina. Não tem problema. Mas aqui ela não é nada, nem feminina nem masculina. Aqui ela é fogo debaixo da terra. E se então nós eliminarmos a questão da forma masculina, da forma humana, o que vai acontecer é que cada um vai se transformar naquele elemento que quer. Aqui nós temos Jesus, como o juiz de todos os deuses. Aqui nós temos divindade, seres humanos, nós temos o detalhe aqui, e ele é capaz de se transformar no que ele quer. Por quê? Porque ele disse que queria ser uma galinha para aninhar os pintinhos. Então, aqui é uma metáfora. Ele, na verdade, aqui está como homem, não se transformou em ninguém, mas nós sabemos que ele é o pensamento de Deus, ele é a inteligência de Deus. Aqui ele está como juiz. Aqui é o detalhe. Mas, na verdade, ele pode ser o pensamento de Deus. Ou, como os sumérios acreditavam, o Deus que se transforma numa fiandeira que faz o destino. Aqui nós temos uma roda, essa roda é uma roda de fiar. E essa mulher é uma fiandeira, ela está confuso. Não é confusa, não. Ela está com um fuso. Fuso é um tipo de alfinete grandão na mão. E aqui está uma roda de fiar. Ela está afiando. Então, Jesus é capaz de determinar o destino das pessoas. E aí, se ele se transforma no destino, na roda de fiar, ou nessa teia de aranha, aqui, a teia de aranha é um símbolo, o símbolo da teia, aqui seria ele, Jesus, tecendo a teia do destino de cada ser, mas acontece que na Suméria também o Deus Supremo, que não tem nome, é chamado destino, e a função que ele faz é tecer a teia da vida das pessoas. Então vai ser fácil ele se transformar em Jesus. Por quê? Porque todos os dois são capazes de tecer a teia do destino. Ou seja, essa capacidade de transformar os seres e de se transformar no que quer, vai fazer com que, à medida em que, vamos resumir bem calmamente, à medida em que os sumérios e acádios vão abandonando a forma humana, eles vão dando menos importância à forma humana e vão dando mais importância ao que a pessoa, a divindade se transforma. Então aqui, por exemplo, é Mumu Tiamat, mas aqui ela está como dragão. Aqui é Mumu Tiamat, mas ela está como água. Ela pode ser um dragão, mas ela pode ser água. Aquele disco ali pode ser Apolo, mas pode ser também Shamash, o Deus Sol, na Babilônia.
Então, quando a gente deixar de considerar a forma física do Deus e deixar de considerar até mesmo a forma física animalesca e considerar apenas a forma natural, aquilo que ele é na natureza, então vai haver uma, vamos dizer assim, sobreposição e uma substituição. E assim, os deuses sumérios, através dessa sobreposição, dessa substituição, aqui nós estamos vendo Marduk matando Tiamat, ela em forma de dragão. Aqui está Tiamat. Onde é que ela está? Cadê? Aqui o livro é pesado, né, gente? O livro é muito pesado. Mas vamos ver se a gente encontra. Vamos ver onde é que está Marduk. Aqui está o dragão e aqui está Marduk em cima dela. Então, veja, Marduk está aqui em forma humana em cima do dorso de Tiamat. E ele vai abrir a boca dela e ele vai jogar a boca dela. Está aqui, ó, cabeça. Ele vai sair daqui de cima do dorso dela, vai vir para frente e vai enfiar uma flecha, uma lança, né, na boca e ela vai pegar nas tripas dela, no estômago, e ela vai morrer. Então, na medida em que abandona-se a forma masculina ou animal e passa-se a admitir ou privilegiar a forma da natureza, dos elementos naturais, então os deuses vão se confundir e as divindades sumerianas vão se transformar em divindades acádicas. Aqui nós temos, ó, aqui nós temos um curso de água doce, seria Tiamat. Então, aqui ela não está como dragão, aqui ela está como água. Então, na medida em que o processo é esse, deixa-se de considerar a forma. A forma aqui de Tiamat é um dragão, e Marduk está em cima dela com um facão. Só que ele vai ficar na frente da boca dela e vai enfiar esse facão e vai cortar os intestinos dela e o estômago dela. Então, veja, assim como ela pode ser água, pode ser dragão, mas nome, oh meu Deus, não é Plutão, o da água. Netuno também pode se transformar em água. Tiamat também pode se transformar em água. E através dessa capacidade de se transformar, o processo é esse. Dos sumérios para os acádios, vai acontecer uma desvalorização da forma, quer seja animal, quer seja monstruosa, quer seja humana, e vai se valorizar o elemento em que ele se transforma. E como elemento, vai haver uma equivalência. Então, Netuno pode se tornar água. Apsu pode se tornar água. Logo, Apsu pode se tornar Netuno. Então, vamos terminar mostrando a vocês como é que a coisa aconteceu. Então, o mar primordial, que é Tiamat, né, foi o primeiro elemento do universo responsável pela criação de um céu, Anu, e de uma terra, né, Antu. E aí, depois criou um elemento intermediário, Zuri, ou Kshek, que daí para frente cria Enlil, que é o primeiro. Todas as informações que permitiram a construção de uma cosmologia sumeriana foram retiradas de mitos e narrativas, que refletem uma condição primordial. Assim, influenciados e fundamentados pelos mitos, os sumérios desenvolveram e descobriram uma série de possibilidades que fazia com que os seres antropomorfizados ou teratológicos então vão se tornar ora forma humana e ora elementos naturais. O fato de se tornarem elementos naturais vai fazer com que eles
percam, deem pouca importância, né, ao elemento natural, e então, de repente, Anu vai se tornar Assur, que é o deus da Assíria, que tem a mesma capacidade de Anu, se tornar o céu, que vai ter a mesma capacidade do deus, que é Uranus, de se tornar o céu estrelado. Então, Anu, Uranus e Assur, todos os três podem se transformar no céu estrelado. Vai terminar que os nomes sumérios vão ser substituídos pelos nomes acádicos, e os nomes acádicos vão terminar prevalecendo, de tal maneira que vai terminar ficando assim: Babilônia Suméria, Acádia, Babilônia. Então, o sincretismo teológico na Babilônia vai fazer com que os deuses terminem sendo o seguinte: El, Oilu, é o Deus Supremo, também chamado Assur, na Síria, substitui Anu. Pronto, então Anu some e passa a ser El, Ilu ou Assur. Depois, Anu não desaparece, apenas diminui. Ele passa para andar de baixo. Então, em cima, El, Oilu e Assur. São os do Oaçu, também é o mesmo nome. Depois, embaixo, Anu, Bel e Aô, que pode ser Ea ou Iá. Não andava, abaixou-se. Então, Anu, que estava no lugar de El, é rebaixado. Depois, Shamash, que é o Sol, a Lua, que é Sin, e Bin, que é a atmosfera, que seria Enlil, lá na Suméria. Vira Bin. Por quê? Porque deixa-se de levar em conta a forma e passa a valorizar o elemento natural que ele é. Por fim, temos mais 5 divindades. Marduk, que é o mesmo que se tornará o Júpiter dos gregos. Istar, que vai desce os infernos para brigar com a irmã Ereshkigal, ela se torna Vênus. Adar se torna Saturno, que é aquele que está cortando os bagos do pai e comendo os filhos. Nergal, que é o deus da vegetação, vai se tornar Marte, que é o deus da guerra. Na verdade, não é só da vegetação, né? Nergal é da sabedoria também. E Nabô, que é o deus do céu, da sabedoria, do movimento dos astros, da sintonia, vai se tornar o deus Mercúrio. Assim termina, acabando o panteão sumério e se tornando esse panteão que é o final. Esse panteão assírio-babilônico, portanto, é um misto de semitas, sumérios e acádios. Então, desse modo, os mitos sumérios se tornam acádicos, depois se tornam semíticos ou caldeus. Assim, desfaz-se tudo o que era no início, quando a Suméria começou, e o que resta é uma síntese babilônica ou caldaica. Pronto. Com o tempo, quanto mais passa tempo, mais os deuses vão se esquecendo, ou o povo vai esquecendo as formas divinas, né? Aqui pode ser Jesus, descendo a teia do destino. Então, se tirar a imagem física dele, vai ficar somente a teia. E se tiver a teia do destino lá na Babilônia, na Suméria, não tinha nome, era um deus simplesmente, mas havia um Deus supremo que era capaz de tecer a teia do destino de todos os seres, inclusive dos deuses. Assim, desaparece o panteão sumério, substituído pelo acádio, e o acádio vai ser substituído pelo babilônico ou caldeu. Pronto. Termina ficando o panteão caldeu. O sumério vai sendo esquecido, até que não existe mais.
ainda restam alguns poucos deuses. Anu é rebaixado, mas continua. Ea, que é Enki, também é rebaixado, mas continuam. Mas com a evolução, então outros povos, fenícios e os povos do Mediterrâneos, né, vão substituindo, vai terminar que o panteão sumério desaparecerá completamente. Hoje nós não temos nenhuma noção, né? A teologia judaica cristã substituiu todos. Mas antes disso, passamos por uma fase intermediária, que foi o grande panteão babilônico, o caldeu. Pronto. Assim, some, desaparece o panteão sumério, engolido pelo acádico. E o acádico é engolido pelo babilônico caldeu, e o caldeu é engolido pelo judaico-cristão. Pronto, acabou. Hoje não temos nenhuma ideia do que é o panteão sumério. Terminamos, acabou-se, portanto, o panteão sumério. O que nós temos hoje são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Ou então outras religiões, Buda, Zoroastro, mas Suméria virou pó. Foi-se. Era esse o recado do vídeo que encerra. Acabou. Panteão Sumério acabou. Até o próximo vídeo, que será outra série. Essa termina aqui. Obrigado.